3. Então galera, nós viemos aqui para mais um vídeo dos equipamentos. Esse vídeo vai ser um pouquinho, vai ter algumas cenas fortes, então preparem seu psicológico e venham com a gente. Então, o vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês como está a real, como eu posso falar, cameraman? A real situação. A real situação que se encontra no nosso viveiro de mudas. Para quem veio na Semana das Profissões no final do ano passado, a gente veio aqui, a gente trouxe alguns alunos do nono ano, que agora são o primeiro, para olhar como era o nosso campo, apresentar o nosso curso. E o nosso campo, mostra aqui, faz um 360 aqui, cameraman. O nosso campo estava numa realidade muito melhor. Esse clima nublado também não ajuda, porque parece que nós estamos num clima de funeral, mas isso não vem ao caso. O nosso campo deu uma deteriorada das férias para cá. E como a gente está tendo uma prática por semana, às vezes em duas por conta dos feriados e folgas afins, provas, a gente acaba que não estamos tendo muito tempo para reformar o nosso campo. Então ele não está nas condições muito agradáveis, não estão muito bonitas. Mas a gente tenta ao máximo embelezar, ou pelo menos deixar útil, que é o importante. O nosso viveiro de mudas foi construído em 2023 e 2024, a gente finalizou em 2024. Não tem praticamente nada, porque não tinha muito prático. E porque a gente era muito inexperiente, né? E como vocês podem ver, não está num estado muito bom. As férias não foram benéficas aqui para o nosso viveiro de mudas. As poucas madeiras que tinham, tanto as de sustentação, quanto as da bancada, as da mesa, ou mofaram, ou pegaram cupins, porque na nossa escola tem muitos cupins, muitas formigas de roça, e elas acabam comendo a madeira. Então é muito comum a gente vir aqui nessas madeiras e a gente vê muitos fungos. Isso é muito prejudicial a qualquer tipo de madeira. Embora a gente tenha passado óleo queimado, que age como um verniz na madeira, ele não foi o suficiente para barrar essas pragas. E a gente acabou que perdendo cerca de 70% do trabalho que foi feito aqui. A gente só tem o quê? O sombrite por cima, os poucos arames que a gente colocou de sustentação, que estão por aqui passando. Mas os postes que estavam segurando, eles também já estão, os que não quebraram estão virando. E infelizmente tem muita coisa para ser feita. Eu não sei se na minha gestão como líder, na nossa turma durante esse ano de 2025, eu não sei se a gente vai ter tempo para reformar tudo isso. Então o que é que eu venho dizer nesse vídeo? Caso vocês estejam vendo esse vídeo e o viveiro não esteja 100% completo, vocês vão ter que assistir esse vídeo para saber o que vocês têm que fazer. Para vocês verem como está a situação atual no dia que vocês estiverem vendo esse vídeo e o que falta fazer que não deu tempo a gente fazer na nossa gestão. Então vamos começar do princípio, aqui da frente do nosso viveiro. Olhando para a direção de lá, a gente pode ver que tem muita coisa faltando. Tem uma bagunça, tem a questão também das ervas daninhas que cresceram no local onde não eram para ter. Vamos começar pelas bancadas. As bancadas a gente pretende construir o máximo possível para deixar ela utilizável pelo menos até a próxima agro começar a vir aqui para o nosso campo, né? Vocês podem ver que algumas madeiras, essas são as primeiras que foram colocadas no viveiro. Daqui para lá, aquelas duas ainda estão inteiras, mas elas estão cheias de fungos, cheias, principalmente essas. As que estão faltando, provavelmente também estavam com fungo. Aquelas duas que eram para estar ali nas outras bancadas estavam com fungo. E elas chegaram no nível que a gente teve que tirar. Uma nem tiramos, ela só se desfez mesmo. Porque além de muito mofo, tinha muito cupim, né? Então por conta disso a gente acabou perdendo. E os planos que a gente tem, inclusive tem algumas estroncas aqui no chão, é fazer novas bancadas. Essas não vão ser passadas óleo queimado. Essas a gente não vai colocar com a casca, a gente vai descascar para passar o verniz. E o principal a gente vai trocar no máximo todas essas madeiras, ou pelo menos as que mais necessitarem, né? A gente não tem muito material para fazer isso, então eu duvido que a gente vá conseguir terminar. Inclusive as nossas catracas a gente devia ter tirado, porém, por que a gente não tirou e deixou aqui pegando chuva? Embora ela seja galvanizada, ela acaba oxidando. Porque pra gente enrolar todo esse arame era um serviço desnecessário e praticamente seria inútil, porque a gente teria que voltar para cá. E ainda perigaria de o arame entortar todo e a gente acabaria inutilizando ele. Esse arame é um arame 12,
não é? Se eu estiver enganado, é. Um arame 12, então ele não é muito barato. Ele é um arame caro. Então não seria legal se a gente perdesse o pouco que a gente já tem. Por isso que a gente preferiu deixar essas catracas aqui. Mas de todo jeito elas vão ter que sair, porque essa bancada em questão, ela é inutilizável. Cheio de fungos. Para ela quebrar no meio é rapidinho. É capaz de eu apertar aqui e ela se desfazer na minha mão. Que nem foi a que tinha ali atrás. Então a gente vai ter um vídeo ensinando a como fazer uma bancada dessa. Então vocês acessam aí o canal dos equipamentos. E caso seja necessário, vocês vejam aí como faz, que provavelmente vai precisar. Saindo aqui das bancadas, nós vimos, nós estamos chegando aqui, enfim, aqui nos postes. A gente chama de poste que é mais fácil para simbolizar, né? Não tem um nome certo. Essas estroncas aqui são as principais do viveiro, porque são elas que dão sustentação a toda a estrutura, todos os arames. Que aqui, ó, vocês podem ver aqui, a gente só não colocou um negócio esticado por cima das estroncas, a gente colocou todo um arame para ela ficar uniforme. Porém, com os imprevistos, ela acabou que está muito caída e não tem muito que a gente possa fazer, infelizmente. Então, a gente vai ter que tirar um pouco o foco das bancadas por hora. E o que é que a gente vai ter que focar agora? Nesse pequeno acidente que ocorreu durante essa semana. A gente não percebeu isso, não sabemos quando isso aconteceu, mas essa estronca não aguentou o peso das catracas, que aqui em cima, os arames que passam por cima do viveiro também estão presos em catracas, elas estão do outro lado. Elas não aguentaram a pressão feita pela catraca, por conta de fungos, mofos, ou seja lá qual tiver sido o problema, a gente ainda não mexeu muito, que é para não cair de vez. Ela não aguentou a força, ficou fraca, fofa, por estar dentro da terra, a umidade de baixo, na parte de baixo da estronca é muito grande, e a gente não deixou muito por baixo, então ela não aguentou a força e acabou cedendo. Não vamos ter por hora, que está sendo gravado esse vídeo, uma para repor, então a gente vai ter que ir atrás. Ela tá muito mole mesmo, acho que provavelmente foi mofo, não duvido, até porque esse branco aqui não é tinta. Aí vamos lá, saindo aqui, nós estamos fazendo por ordem de, como eu posso dizer, importância. As bancadas, querendo ou não, falei das bancadas primeiro, mas querendo ou não, o viveiro é mais importante. Nós vamos agora para mesa. Isso daqui provavelmente a gente vai ajeitar ainda na nossa gestão, para a mesa do viveiro, que está cheio desses fungos amarelos, que parecem uns vermes. É estranho olhar para isso, mas eu não sei que tipo de fungo é. Eu sei que não deixa de ser um mofo. Eu Gustavo. Nós temos um especialista em fungos e qualquer tipo de planta, mas ele não está aqui agora para dizer pra gente o que é isso. Mas é um fungo. E o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que tirar essa mesa daqui. Oremos para que as pernas não fiquem mofadas, mas pela pequena análise visual que eu estou fazendo agora, eu estou vendo que está começando a querer mofar. Isso as que não estão infestadas de cupins. Então isso pode ser um problema. Infelizmente a gente não vai ter tempo para consertar tudo isso, tá? Aqui nós temos o início de uma mesa. Só faltam as pernas. A ideia era deixar aquela mesa lá e essa daqui ser outra, para uma turma inteira poder vir para o viveiro e conseguir fazer as práticas de acordo com as matérias do curso, mas infelizmente a gente vai ver que isso não vai ser possível. Porque se aquela mesa está inutilizável, a gente vai colocar essa no lugar. Essa daqui não foi nem a gente que fez, não era para ser uma mesa, era uma barraca assim de vendas, tipo de festa junina, que a gente fez no Festival Junino do ano de 2023. E elas ficaram jogadas por ali, o professor responsável por elas disse que ia jogar no lixo, então a gente pediu autorização para utilizar. Até porque ela tem um formato de uma mesa, então querendo ou não, ela vai ser muito útil pra gente. Pra gente não perder essa peça, que inclusive ela já tava com cupim quando a gente pegou e agora tá um pouquinho pior, o que a gente pode fazer para salvar ela é passar óleo queimado enquanto não tiver o verniz, mas de preferência o verniz, porque a gente já percebeu que o óleo queimado não faz o mesmo serviço. Ele pode até ser parecido, mas a eficiência é muito menor. O que mais que pode ser feito aqui no viveiro? Por conta de não ser completamente liso as pontas dos postes, ela acabou por rasgar aqui o nosso sombrite, escurite, eu não me lembro ao certo nome disso aqui, perdão. Para fazer a emenda disso aqui novamente, a gente pode usar fitilho. Fitilho, para quem não sabe, Enfoca gato. utilizou para costurar aqui o viveiro, ó. Aqui tava cortado ao meio essa lona, essa manta. Então a gente teve que costurar todinho com esse sombrite.
Perdão. Com esse fitilho. Pra quem não sabe, o fitilho vende em rolo nessas lojas de construção. E é aquela mesma fita que às vezes em alguns locais utilizam para amarrar cheiro verde. Então, Caixa de ovo. Caixa de ovo, principalmente caixa de ovo. Hoje em dia é mais comum ver caixa de ovo. Então, você chegar em qualquer canto de fitilho ou barbante, é esse daqui que a gente utiliza. Em último caso, a gente pode utilizar também o esgana-gato. Forca gato. Ou forquilha, presilha, não sei como vocês chamam aí, a gente já utilizou muito. Porém, ele não é muito indicado. Vou botar aqui a mãozinha para ver se não coisa. Ele não é muito indicado porque com o tempo ele vai rasgando. Ele é mais para uma emergência, de último caso. Quando não tiver em fitilho e tiver ele em excesso, que eu acho muito difícil. Mas enfim, saindo agora das emendas, que olhando ao longo do viveiro vocês vão ver que tem muitos lugares rasgados. O próximo coisa a se preocupar é com os arames. Além, esse daqui tá muito frouxo porque o poste de lá caiu. Mas geralmente os arames com o tempo eles podem ceder. Por isso que a gente tem as catracas. As catracas servem para esticar o arame e deixar ele reto novamente. Tanto que vocês podem ver que daqui para lá estão todos retinhos. Por quê? Porque as catracas que tem aqui em cima, que são as mesmas catracas que tem na bancada, elas fazem esse trabalho de esticar completamente o arame. Entre os arames 12, a gente tem um pequeno arame 22, que ele só serve mesmo para dar um guia para o sombrite ficar sobre. E esse realmente não tem muito o que a gente fazer para esticar ele. O que a gente fazia antigamente? A gente vinha puxando ele até aqui assim, e o excedente a gente dobrava. Tanto que vocês podem ver que tem muitas emendas ao longo dos arames. Porém, o que a gente percebeu? Conforme a gente puxava, os arames 12, que são os principais, eles estavam ficando curvados. Quando a gente tentava curvar e acochava na catraca, entortava mais ainda o pobre dos troncos, que não estão mais nem aguentando sustentar o viveiro, né? Esse dele tá ficando verde. Quase rachando também. Esse verde é lodo, isso é completamente comum. Então a gente optou por não mexer mais nesses arames 22. A gente só mexe nos 12 porque são os principais. Antigamente, a gente aqui no meio, a gente tinha duas estroncas grandes. Ficavam mais ou menos aqui e a outra ali assim. Que ela ficava aqui no meio para jogar isso aqui para cima. Mas isso foi antes das catracas. Então hoje em dia eu creio que não seja mais necessário fazer esse tipo de reforma, né? Acho que no mais, por enquanto, se tiver alguma atualização, eu faço outro vídeo falando sobre. Mas por enquanto, isso é tudo que a gente precisa fazer no viveiro nesse ano de 2025. Que provavelmente a gente não vai conseguir fazer um terço do necessário. Se a gente conseguisse adiantar pelo menos as bancadas para vocês, isso já seria incrível. Mas infelizmente não posso garantir nada, até porque agosto já está quase chegando. Para quem não sabe, no terceiro ano a gente vai estagiar, então a gente não vai ter mais práticas. Em agosto o curso termina, então quem vai assumir é a atual agronegócio 1 do ano de 2025. Então esse vídeo vai ser particularmente para vocês. Outras agros podem acabar vendo esse vídeo, que é muito importante esse vídeo ser visto, caso ainda estejam fazendo manutenções aqui no viveiro. Mas principalmente o foco desse vídeo é para agronegócio 2025, que elas vão ser a próxima que vai assumir a nossa gestão. Então, detesto dessas péssimas notícias para vocês. Nosso viveiro não está em condições de ser apresentado ao público. Inclusive esse final de ano, se tiver Feira das Profissões, eu vou ter vergonha de apresentar isso, até porque eu sou o principal responsável pela reforma dele aqui. Então eu vou ficar um pouco envergonhado de não ter conseguido ter feito mais, né? Mas, no mais, esse foi o vídeo. Espero que tenham entendido todas as informações. Como sempre, se tiver ficado alguma dúvida, enquanto eu estiver aqui, vocês podem mandar mensagem aqui nos comentários, que eu vou tentar responder sempre que tiver alguma dúvida, né? Mas é isso.